Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nessa oportunidade nós vamos falar algo muito interessante, muito importante, e o tema dessa oportunidade é como enfrentar os momentos de dor, como enfrentar os momentos de grave crise. Talvez você ainda não tenha perdido alguém, uma pessoa que você ame, teu pai, tua mãe, ou quem sabe um filho, mas eu creio isso é uma coisa natural, porque a morte é a certeza que nós temos mais certa e que existe nessa face dessa terra, que um dia todos nós vamos morrer, ou seja, nenhum de nós, na verdade, está preparado para essas perdas, perdas pequenas e quanto mais perdas grandes. Então nós precisamos nos preparar. Quem sabe então você ainda não teve uma grande perda na tua vida, mas com certeza você vai ter, porque isso é natural. Eu, por exemplo, já tive uma perda muito grande na minha vida, que foi quando a minha mãe faleceu. Eu cheguei a acompanhar toda a dor, todo o sofrimento que ela teve no hospital. Ela faleceu de falência múltiplas dos seus órgãos e nos seus segundos finais eu estive acompanhando, via a sua dor e eu pude estar junto dela nos seus últimos instantes nessa vida. E eu posso dizer para quem já perdeu alguém, ou quem sabe você também perdeu alguém agora nesses últimos tempos, não é fácil. A dor é muito forte, há momentos que nós ficamos realmente sem chão, há momentos que nós ficamos sem saída, há momentos que nós nos sentimos abandonados. Então nós precisamos saber como enfrentar esses momentos de grande dor, esses momentos de grave crise que nós passamos. E eu quero ler com vocês uma passagem muito interessante que fala sobre Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, a segunda parte, até o versículo 25, assim diz a palavra de Deus. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vão dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste? Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria se chamar Jedidias. Interessante essa palavra.
porque talvez uma das dores mais complexas, mais violentas que tem, é quando um pai, uma mãe perde o seu filho. É uma dor assim muito grande, muito grave, até porque o natural é que o filho enterre seus pais e jamais o contrário, pai enterrar um filho. Isso está contra a natureza. E aqui nós temos a situação de Davi. Davi tinha pecado, Davi tinha errado, porque Davi tomou para si a mulher de Urias. Ou seja, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, no momento que Davi ele cometeu esse pecado, ele atraiu para si e para a sua casa maldição, atraiu a morte. E Deus, como castigo, colocou a morte dessa criança para que Davi pudesse ver e sentir na sua própria pele a justiça de Deus. Às vezes nós pensamos que a dor, o sofrimento vem somente pelo diabo. O diabo, eu costumo dizer, tem costas grandes, Às vezes nós mesmos colhemos e não queremos colher, mas esquecemos que um dia plantamos, ou seja, nós colhemos o que nós plantamos. Aqui está uma situação. Davi, na verdade, ele fez duas coisas que perante a lei de Deus era e ainda é grave. Primeiro, ele matou Urias, porque ele colocou Urias na frente da batalha para ser morto pela mão dos seus inimigos. E ainda por cima, deitou-se com a mulher de outro, ou seja, adulterou. Então nós vemos aqui que ele agora estava colhendo o que ele plantou. É uma situação difícil, com certeza. Às vezes nós passamos situações bem complexas, bem complicadas na nossa vida, mas não é culpa de Deus. E às vezes até nem culpa do diabo. E eu não coloco a questão de culpa, é uma palavra muito pesada, mas é a responsabilidade nossa. Porque às vezes nós nos precipitamos, às vezes nós não medimos as consequências, às vezes nós agimos baseado nas emoções e não na razão, às vezes nós não sabemos dizer não e muitas vezes nós caímos no buraco. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, um buraco chama outro buraco. Então não adianta botar culpa em Deus, não adianta botar culpa nos outros, não adianta botar culpa no diabo, enquanto que a responsabilidade muitas vezes é minha e eu preciso assumir os meus erros. Eu preciso saber e avaliar onde estou errando para eu não voltar a errar. Errar é humano, mas persistir no erro já é burrice. Eu costumo dizer que para que permanecer presos aos mesmos erros, quando nós temos erros novos para cometer? Vamos cometer erros novos, não vamos ficar cometendo sempre os mesmos erros. Davi aqui, ele errou. Por quê? Porque ele deixou ser levado pela cobiça, pela carne, pela tentação. Então nós podemos compreender que às vezes Deus até permite o sofrimento, a dor. Para quê? Para nosso crescimento. Porque a disciplina é uma expressão do amor de Deus. Quando nós passamos por essas situações, nós chegamos mais perto de Deus e também nós nos tornamos pessoas melhores. Não tem pessoa no mundo que quando não passa por uma situação de crise, quando não passa por uma situação de tragédia, quando não passa por uma situação muito complexa e complicada, que não se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais sensível, porque às vezes nós endurecemos o nosso coração. E essas situações fazem com que nós venhamos a ser mais humanos. No versículo 16, Davi, ele tenta de todas as maneiras resolver os problemas. Ele busca a Deus, ele jejua, ele rasga o seu coração perante Deus.
Ele faz tudo aquilo que dentro da sua humanidade, dentro das suas limitações ele poderia fazer. Mas eu aprendo uma coisa, que às vezes não adianta ter dinheiro, às vezes não adianta ter amigos, às vezes não adianta ter estudo canudo, às vezes não adianta ter sabedoria. O que nós precisamos às vezes é o mover sobrenatural de Deus. Nós precisamos realmente de um milagre. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é especialista no impossível, porque não existe essa palavra para Deus. A própria palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Muito interessante essa palavra, porque expressa bem a qualidade, o poder do nosso Deus. Então, querido e querida, você que me ouve, talvez você já tenha agido de tantas formas, de tantas maneiras, e dentro da tua compreensão você já disse: eu não tenho mais saída, eu não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais realizar essa obra. Entrega para Deus. O nosso Deus, ele é especialista naquilo que nós não podemos fazer. Deus pode todas as coisas. Para Deus não há impossível. Aqui nós encontramos também no versículo 17 que os amigos de Davi, os oficiais do palácio, os seus conselheiros, tentavam consolar Davi. A questão é, chega um momento nessa vida que as pessoas não conseguem nos consolar, não conseguem nos confortar, não conseguem nos entender. A grande questão é que nem nós, em alguns momentos da nossa vida, nós não conseguimos nos entender. As nossas emoções ficam tão confusas, nós ficamos perdidos em tantos questionamentos, tantas perguntas sem respostas. Parece que não há uma luz no fim do túnel. Por isso que nós falamos sempre, quando a razão não consegue responder nossas perguntas, quando as pessoas não conseguem nos ajudar, quando os nossos conhecimentos e a nossa sabedoria também são limitados, aí entra Deus, aí entra a nossa fé nesse ser superior que nós chamamos de Pai, que nos ama e que quando nós nos chegamos perto dele, ele vem trazer uma resposta. Ele sempre vem ao nosso favor, ele está sempre pronto para nos ajudar. Então nós podemos confiar que temos um Deus que nos ajuda e que quer o nosso bem, que ele nos ama e ele quer nos ajudar.